Ela foi criada como sacrifício para um dragão maligno, mas acaba domando-o e tenta derrotar o Rei Demônio. Riaiko era uma garota com uma vida infeliz, pois perdeu os pais para um destino cruel ainda muito jovem. A partir daí, os aldeões cuidaram dela. Mas eles tinham outras intenções, pois queriam sacrificá-la a um dragão que vivia nas cavernas para que pudessem derrotar o Rei Demônio. Um dia, ela foi a uma caverna e rezou ao grande dragão maligno por ajuda, pois o Rei Demônio estava causando estragos na área. Em troca, ela se ofereceu para sacrificar sua vida, mas o dragão não era o que ela esperava. Ele recusou sua oferta e revelou que era herbívoro e, portanto, não podia comê-la. Rico não entendeu e começou a duvidar da qualidade de sua carne, pedindo ao dragão para provar. O dragão se recusou a dar uma mordida e repetiu que não era mau nem carnívoro, apontando para um arbusto de plantas e dizendo que era isso que ele comia. Quando ela se levanta e vai embora, o dragão pensa que escapou dela, mas em vez disso ela criou uma cama de folhas e se deitou nela. O dragão ficou chocado com sua estupidez e se perguntou como ele adquiriu tal reputação de grandeza. Ele tinha mais de 5.000 anos e ainda era muito tímido, assustava-se facilmente até com um coelho. Ele solta um suspiro e pede para ela se levantar. Ele diz que não pode ajudar e a única coisa especial nele é sua idade, e pede para ela voltar para os pais. Isso a deixa triste, e ela revela que é órfã, enviada pelos aldeões como oferenda para ele. Ela então puxa uma faca de suas mangas e diz a ele que se ele não comer sua carne, ela oferecerá sua alma em vez disso. O dragão começa a entrar em pânico e pede para ela guardar a faca, dizendo que não pode lidar com o corpo dela. Ela mais uma vez entende errado e se oferece para cavar uma sepultura para si mesma. Ele a observa e sente que ela tem vestígios de magia dentro de si, e se ela não tivesse destinada a ser um sacrifício, teria se tornado uma grande feiticeira. Ela começa a cantar novamente sobre morrer, e ele começa a andar de um lado para o outro, confuso sobre o que fazer com essa garota boba. Ele tenta enganá-la dizendo que já devorou sua alma e pede para ela voltar para casa. Enquanto ele explica a situação aos aldeões, ela fica chocada por ele ter comido sua alma sem matá-la, e chega à conclusão de que tem que se tornar discípula do dragão. O dragão já se cansou de suas bobagens e pede para ela subir em suas costas, para que ele possa levá-la à sua aldeia. Enquanto eles vão para a aldeia com Rico em suas costas, o dragão deseja que os animais não tivessem medo dele e que os aldeões dessem uma recepção calorosa. No entanto, quando chegam, todos ficam assustados ao vê-los e mantêm suas armas prontas. O dragão pensa consigo mesmo que deve parecer assustador e pergunta a um velho que preparou Riaiko como seu sacrifício. Os aldeões ficam preocupados que o sacrifício não tenha sido do agrado do dragão, mas ele lhes diz que a garotinha ainda está viva e que ele devorou sua alma. Ele avisa aos aldeões para não trazerem nenhum outro sacrifício, pois não quer contaminar seu paladar. Os aldeões concordam, assustados, e ele pensa em como ela ficou triste por ser órfã. Ele a coloca no chão e diz a eles para não a machucarem e a tratarem bem. Ele então lhes diz que levará em consideração a derrota do Rei Demônio, mas na realidade ele está apenas planejando voltar para sua toca e se esconder lá por alguns séculos até que todos se esqueçam de sua promessa. Nesse exato momento, um garotinho joga uma pedra no dragão, acusando de devorar a alma de Riaiko, e ele estava prestes a chorar de dor, mas se lembra de agir ferozmente. Felizmente, os aldeões param o garoto e pedem desculpas em seu lugar. Riaiko vai até o garoto e diz a ele que agora é discípula do dragão e que ele não deve incomodar seu mestre, senão ela acabará com a vida dele. O dragão fica surpreso com as afirmações ousadas dela, mas ela insiste em ser quem impedirá qualquer um de ofendê-lo. O garoto implora ao dragão para devolver sua alma, dizendo que foi ele quem deveria ter sido o sacrifício. Um dos aldeões pede para ele calar a boca e divaga que ele é o herdeiro da aldeia e Riaiko era um substituto. O dragão apenas encara todo esse caso em choque, enquanto o garoto continua chorando culpado por Riaiko ter sido o sacrifício em vez dele. O dragão estava prestes a ir embora, sabendo que o garoto a protegeria, quando um sujeito toca um alarme dizendo que monstros estão se aproximando de sua aldeia. Um grupo de lobos entrou na aldeia, e eles são conhecidos como lobos sombrios porque podem se clonar de suas sombras. O dragão está apavorado, mas os aldeões o encorajam a acabar com os lobos, dizendo que deve ser moleza para ele. Ele tenta agir ferozmente e avança, avisando os lobos. No entanto, eles simplesmente mostram suas presas e se aproximam dele lentamente. Nesse exato momento, Raiko sobe em suas costas e saca sua faca, pronta para ensinar uma lição aos lobos. Magia gira ao redor dela enquanto ela se determina, e um lobo avança contra ela. Ela simplesmente o acaba com sua faca e declara que o dragão não deve se incomodar com criaturas tão inferiores, em vez disso, deixa lidar com elas. Ela então vai acabar com os lobos, enquanto o dragão olha pasmo que ela tem tanta magia dentro de si, algo que ele só viu um punhado em seus 5.000 anos de vida. Ela salta no ar e com um golpe acaba com os lobos restantes e deixa uma rachadura gigante no chão. Ela então se vira e agradece ao dragão por emprestar seu poder, como se ele tivesse feito algo. Ele simplesmente fica lá, muito chocado para responder a ela, e os aldeões celebram sua vitória. Algum tempo depois, o dragão vai questionar um velho sobre o paradeiro de seu filho. O velho pede desculpas em nome de seu filho por não estar presente, mas o dragão lhe diz que não vai machucar seu filho e apenas quer conversar. Este era o garoto que estava preocupado com a alma de Rico, e ele sabia que se ela estivesse com ele,
ela estaria segura. Então ele decide contar toda a verdade ao garoto, esperando que ele entendesse e protegesse. Mas, obviamente, ele não acredita em uma única palavra que o dragão disse, muito menos no fato de que Raiko usou magia. Ele então repreende o dragão por mentir e passar sua responsabilidade para ele. Em vez de se opor ao Rei Demônio, Raiko tira sua faca e ameaça acabar com a vida dele por ser rude com o dragão. Ele diz a ela para não ser impulsiva e pergunta se ela era próxima daquele garoto antes. Ela nega, dizendo que foi ele quem tentou tirá-la da aldeia e até lhe deu roupas, e não importa quantas vezes ela voltasse para a aldeia, ele assumiria a punição em vez dela. Isso ela entende mal como ele tentando roubar sua posição de sacrifício e ameaça seu rosto mais uma vez com sua faca. Mas tudo que ele fez foi cuidar dela. A situação era tão patética que até o dragão sentiu alguma simpatia pelo garotinho. Raiko então se vira pra ele e declara que eles estão perdendo tempo e deveriam ir pro covil do demônio logo. O garotinho diz a ela pra não cair nas artimanhas do dragão e promete salvá-la no futuro. O dragão não acredita no que está acontecendo, ele está sendo acusado como se fosse mal e tivesse sequestrado Raiko. Ela, no entanto, não se importa nem um pouco com os sentimentos do garoto e diz ao dragão que eles deveriam invadir a casa dele antes de sair da aldeia. O dragão fica surpreso com sua declaração, mas ela simplesmente rouba as roupas que ele fez pra ela e as veste. Isso deixa o garoto feliz, e ele diz a ela que as roupas são abençoadas com algum tipo de feitiçaria que a manterá segura do dragão. Na realidade, é o dragão quem precisa de proteção dela, não o contrário. Ela então sobe nas costas do dragão e diz ao garoto que agora está saindo para derrotar o Rei Demônio com a ajuda do dragão. Ela então urge o dragão a voar, dizendo algumas bobagens sobre como a lua cheia é quando ele está em seu poder total. Ele não acredita nas besteiras que ela está falando e diz que na verdade não pode voar. Mas tudo isso muda quando a magia sai dela e os levanta no ar. O dragão não acredita que eles estão voando e grita por sua vida. No entanto, ela senta calmamente em suas costas e voa na direção do covil do Rei Demônio. E parece que o verdadeiro sacrifício é o dragão e não Raiko. O dragão tenta sugerir que eles não ataquem o Rei Demônio imediatamente, pois ele precisa ser atualizado sobre o que aconteceu nos 5.000 anos em que ele esteve fora. Ele diz a ela para levá-la a uma cidade onde possam encontrar guerreiros para construir um exército contra o Rei Demônio. Ela acredita nele e concorda em levá-los para lá. Ela então usa sua magia e estrelas brilhantes saindo de seus olhos enquanto ela procura por uma cidade que se encaixe em seu propósito. Ela rapidamente avista uma cidade próxima e decide que elas tinham. Ela então fala sobre o preço injusto do mercado da cidade, pessoas formando suas próprias guildas, etc., como se o dragão se importasse com qualquer uma dessas coisas. Ao se aproximarem da cidade, eles observam fumaça subindo dela, e enquanto ela aponta para a cidade, o dragão começa a pensar que este é o melhor lugar para ele deixá-la. No entanto, suas esperanças se esvaem à medida que se aproximam, e ele vê o lugar parecendo um inferno, com monstros atacando as pessoas. Algumas criaturas de pássaros de aparência estranha estavam atacando um homem, e quando ele as vê, ele confunde o dragão com o fato de o dragão ter vindo atacar também. Ele então pede a todos para dispararem contra o dragão, e à medida que seus ataques se aproximam, o dragão teme por sua vida. Mas Raiko mais uma vez intervém e envia uma magia B10 de seus olhos e acaba com os ataques, redirecionando toda a magia de sua boca. As pessoas olham para o dragão e o confundem com a magia, decidindo que ele deve ser igual em poder ao Rei Demônio. Raiko chama os homens de tolos e diz a eles que o dragão não deseja prejudicar a humanidade. O dragão, embora grato por ela tê-lo salvado, não pode deixar de ficar chateado com o fato de ela estar pintando como um dragão feroz e maligno quando na realidade ele é um herbívoro tímido. Uma garota de cabelos vermelhos compridos se adianta e pede desculpas em nome de seus homens por tentarem atacá-los. Ela é Leia, a general da cidade, e pede ajuda para salvar a cidade. Pela primeira vez, o dragão acha que tem uma chance de fazer essa mulher acreditar nele, mas Raiko esmaga sua esperança mais uma vez e diz a ela que o que ela testemunhou agora foi apenas a ponta do iceberg dos poderes infinitos do dragão. A mulher diz que pode imaginar o poder do dragão, pois ela, mesmo depois de se tornar sua discípula recentemente, já era tão poderosa. Raiko pergunta a ela como ela sabe disso, e ela diz que embora sua magia fosse tão poderosa, ela não tinha muito controle. Leo então pede ajuda mais uma vez, e o dragão decide ceder e diz a Raiko que eles deveriam ajudar. Leo aponta para o monstro pássaro e diz que eles têm atacado a cidade e seus ossos saem de cadáveres e se transformam em monstros esqueléticos que se regeneram. Eles são muitos, e até agora as pessoas conseguiram mantê-los afastados apenas com fogo. Ela então se vira para o dragão e pede para ele aniquilar esses pássaros feios como fez momentos atrás. O dragão fica, é claro, chocado e pensa no que realmente fez. Ele então se vira para Raiko e diz que ela deveria fazer esse trabalho, pois pode ser um bom treinamento para ela. Ela concorda e voa no ar, enquanto asas de magia negra saem de suas costas. Ela imediatamente começa a atacar as criaturas uma por uma, e o dragão pensa consigo mesmo que ela é mais assustadora do que qualquer monstro. Ele pergunta a Leia se há um líder que controla esses esqueletos e revela que há 1000 anos ele viu o exército do Rei Demônio invadindo os humanos com um truque semelhante e que ela deveria procurar um monstro caveira, que pode estar em um lugar alto longe daqui. Lia ordena que seus homens procurem esse monstro caveira em todos os lugares altos, e Raiko retorna a ele dizendo que aniquilou todos os monstros como se não fosse grande coisa. Ele diz a ela que sua próxima missão é descansar. Enquanto Lia e seus homens procuram o monstro caveira, ela felizmente segue sua ordem e adormece aninhada ao dragão. Enquanto isso, os homens de Lia encontraram um monstro caveira, e o dragão pensa que em breve esta cidade estará segura, e ele provavelmente poderia deixar Raiko aqui e voltar para sua vida tranquila. Quando começa a chover, Raiko tem pesadelos e o dragão a protege da chuva com sua cauda. Ela murmura em seu sono sobre seu pai,
e o dragão a olha com preocupação. Nesse exato momento, Lia e alguns de seus homens se aproximam dele e o agradecem por ajudá-los a resolver essa crise. Ela lhe diz que esperava que ele fosse violento e sanguinário, mas ele tratou bem sua discípula. O dragão aproveita essa chance para pedir um favor e pergunta se pode deixar Riaiko nessa cidade. Lia rapidamente fica defensiva e pergunta o que ele está tramando. O dragão nega e diz a ela que Riaiko não é sua discípula, explicando que ela aniquilou todos os monstros sozinha e diz a Lia que se Riaiko ficasse aqui, ela treinaria e se tornaria uma grande feiticeira. Lia, é claro, não acredita em uma palavra do que ele disse. No entanto, ela concorda em abrigar Riaiko em sua cidade de qualquer maneira. Ela então pergunta por que ele está traindo o Rei Demônio ao ir contra ele. Ele diz a ela que não está e que é apenas um dragão vegano inútil, só isso. Ele conta a ela tudo o que aconteceu até agora e, mais uma vez, ninguém acredita nele. Ela o culpa por passar a responsabilidade para uma garotinha como a Riaiko e tentar fugir. Ela argumenta ainda que uma garota como ela não pode usar tanta magia, pois seria contra as leis da natureza. O dragão aponta para Riaiko e diz a Lia que ela é uma criança divina, mas ela apenas balança a cabeça. Achando difícil de acreditar, a magia de Raikou, embora impressionante, é antinatural e portanto pode ser fatal até para ela mesma. Lia acredita que, se for esse o caso, a magia de Raikou a consumirá e a transformará em um dragão maligno. Ela então pergunta a ele mais uma vez por que ele está traindo o Senhor dos Demônios e procede a pegar sua espada. Ela então crava a espada no chão e se declara a espadachim leal do Rei Demônio. Ela avança contra ele e o dragão fecha os olhos, preparado para morrer. Mas Raikou entra no meio e a impede. Ela então se desculpa com ele por ter dormido e se oferece para entregar a cabeça de Lia como presente. Eles começam a se atacar, e Lia sorri com o movimento de Riaiko, sabendo quão pouca experiência ela tem. Ela então aparece na frente dela e ataca. Riaiko a para com alguma dificuldade e Lia diz a ela para desistir, pois ela usou sua magia mais cedo e, portanto, está fraca. No entanto, Riaiko escapa de seu alcance e a ataca com determinação. Ela continua atacando-a, mas Lia consegue se defender facilmente de seus ataques. O dragão fica chocado que ela está ganhando e teme por sua vida. O dragão percebe que Riaiko vai perder, pois Lia pode prever seus movimentos e é muito mais forte que ela em combate de espada. Lia decide ir para o ataque, e Riaiko está tendo dificuldades contra ela. Ela a força a pular no ar, e o dragão percebe que Lia está planejando aproveitar essa chance para revidar. Rico é atingida nas costas e cai no chão, gritando. O dragão se preocupa com ela e tenta acordá-la, mas Lia se aproxima dele e o desafia a lutar contra ela. Com um golpe, ela atravessa a espada em seu corpo, e ele cai no chão. Ele pensa que vai morrer e começa a gritar, mas nada acontece, e não há ferimentos. Ela diz a ele que sua espada é especial, pois faz com que seus oponentes sintam dor sem ferimentos, e portanto eles podem sofrer infinitamente mais. Ela o ataca mais uma vez e ele cai no chão novamente, sentindo uma dor incrível. Ele implora para que ela use uma espada normal, mas ela simplesmente se recusa. O dragão se lembra de repente de Rico e se pergunta como ela está depois do ataque de Lia, mas ela ainda está caída no chão, inconsciente. Leia continua a torturá-lo, e ele começa a pular de dor. Os moradores confundem isso com o dragão se divertindo com Leia. Depois de um tempo, ela para de atacar o dragão e aceita que o dragão estava dizendo a verdade sobre ele ser fraco. Ela se desculpa por ter sido dura com ele, dizendo que estava apenas testando. Ele grita com ela por levar seus testes ao extremo e vai cuidar de Riaiko. Lia pede desculpas novamente e diz a ele que a espada não causa nenhum dano físico, apenas dor, então ela ficará bem logo. Os dragões perguntam a ela se ela está com o Rei Demônio, e ela acena com a mão dizendo que isso também foi mentira, tudo parte de seus testes. Ele suspira, e ela o avisa para não se chamar na frente de outros, senão ele terá uma recompensa em sua cabeça. Ele pergunta a ela se algo pode ser feito a respeito, e ela diz que não, mas então vai sussurrar algo em seus ouvidos. Ela então sai, dizendo que ele deve dizer a Riaiko quando ela acordar que a luta foi tudo um sonho. Já é quase o dia seguinte e Lia diz a ele que ele está muito grande, colocando um barril contendo água rejuvenescedora, mas parece mais uma lama do que qualquer outra coisa. Ela então abre a boca dele à força e enfia tudo dentro dele. Ele encolhe de tamanho e quando Riaiko acorda de manhã, ela grita ao vê-lo. Ela exige saber por que ele encolheu e ele inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo que ficou pequeno para chamar os habitantes do mar melhor sem ter que olhar para baixo. Em vez de repreendê-lo por ser um mentiroso terrível, ela acredita em tudo o que ele disse como uma idiota. Mais tarde, eles deixam a cidade e ele diz a ela que a luta entre Lia foi apenas um sonho e ela também acredita nisso. Ela diz a ele que se Lia foi realmente rude com ele, então ela se vingará dela. Nesse exato momento, o garotinho loiro chega à cidade e exige saber onde estão Riaiko e o dragão, mas um dos moradores lhe entrega uma tábua de madeira e o coloca para trabalhar. De repente, um prédio próximo racha e um enorme bloco de concreto estava prestes a cair no loirinho, mas Lia chega bem a tempo de salvá-lo. Ela impede o concreto de cair sobre ele com apenas uma mão e ele começa a tremer de medo. Ela então joga o concreto com facilidade e o avisa para ter cuidado. Ela ordena que seus homens verifiquem a cidade em busca de mais blocos de concreto soltos e os homens começam a trabalhar discutindo o quão poderosa ela é. Quando Blonde os ouve dizer que ela lutou igualmente com o dragão, ele cai de joelhos e implora para que ela o aceite como discípulo, para que ele possa derrotar o dragão e salvar Riiko. Ela pede a ele para se levantar e diz que seus treinos são difíceis. Logo, ela o coloca para trabalhar e o faz de carruagem com ela dentro.
Ela tira um chicote e ordena que ele se mova rápido, mas ele desmaia no chão de exaustão. Então ela lhe dá o líquido mais feio, chamando de remédio que recuperaria sua força, e o força a beber aquela coisa. Enquanto isso, Riaiko e o dragão estão passando por uma vila. Ela está andando feliz enquanto ele tenta acompanhá-la, muito cansado para ir mais longe. Ele se senta e pede para fazer uma pausa, mas ela mais uma vez entende mal a situação e diz a ele que eles não precisam fazer uma pausa por causa dela. Nesse momento, um coelho aparece comendo grama e ele se lembra de quão faminto está. Rico fica séria novamente e se oferece para fazer um churrasco com este coelho e saca sua espada com estilo. Ele diz a ela que não quer o coelho e ela pergunta se ele prefere continuar devorando sua alma. Ele pensa no que Lee disse sobre manter Riaiko no escuro sobre sua fraqueza e começa a chorar que ficará com fome por muito tempo, pois não pode revelar que ele mesmo é um herbívoro. Nesse exato momento, 3 sujeitos de aparência assustadora chegam e comentam sobre a roupa de Raikou. Eles planejam roubar suas roupas e vender o dragão por um preço alto. Raikou pergunta ao dragão se ela deve cuidar deles, e ele diz para esperar, dizendo que se eles atacarem agora ele não poderá fazer as pazes com a humanidade. Os homens a cercam, de olho em suas joias e roupas. O dragão pede que fiquem longe, mas os homens simplesmente riem dele. Rico está rasgando os homens, esperando a ordem do dragão. Enquanto os homens continuam a zombar deles, eles discutem o que fazer com o corpo do dragão e onde vendê-lo. Eles começam a lutar entre si, e o dragão deseja que estivesse comendo plantas deliciosas agora. O líder dos homens bate em seus 2 companheiros e pede que fiquem quietos. Ele ordena que seus homens levem Riiko com eles por enquanto até encontrarem um comprador adequado e se aproxima dela. Ela cerra o punho e o dragão diz a ela que ela pode cuidar desses homens, apenas não vá ao extremo. Ela imediatamente usa sua magia e os homens a olham chocados, pois ela apenas toca o líder com um dedo para mandá-lo voando por quilômetros. Os outros 2 homens fogem, não querendo experimentar o mesmo destino. Depois, todos viajam juntos com os homens carregando seu líder, e à medida que avançam, os homens se desculpam com o dragão por não perceberem seus poderes e os de Raikou. Ele ordena que os homens os levem para a caverna em que estavam escondidos, e quando chegam à entrada da caverna, o dragão fica chocado com sua aparência. Mas os homens apontam para portões enferrujados, dizendo que é a entrada da caverna e que a caverna que ele está olhando agora pode ser bonita, mas é muito má. Ele chama Rico e diz a ela para levar os cativos daquela caverna para a cidade mais próxima e entregar esses ladrões aos guardas da cidade. Os homens rapidamente se desculpam e prometem não incomodar ninguém de agora em diante. Ela pergunta ao dragão se ele vem com ela, mas ele diz que ela deve ser a que escolta os cativos e que isso faz parte de seu treinamento. Ela aceita a missão e diz que voltará amanhã. Enquanto ela parte com os outros, o dragão suspira de alívio e salta de felicidade, pois agora pode comer suas plantas em paz. Ele anda animadamente pelo monte de pedras, pensando que encontrará muitas plantas para comer, mas então acidentalmente cai em um buraco. Ele abre os olhos apenas para encontrar cadáveres e o esqueleto de uma besta gigante. Ele se esconde de medo e amaldiçoa sua sorte. Nesse momento, ele ouve um barulho chamando sua presença e se vira para ver uma névoa negra tomando forma. Começa a falar e o dragão grita por ajuda de Riaiko. A névoa se transforma em uma forma humana com um manto e expressa o quão feliz está em finalmente encontrar uma criatura viva. Ela se aproxima do dragão como um zumbi e ele começa a correr por sua preciosa vida vegana. Enquanto ele corre, armadilhas são ativadas e espigões de metal saem do chão. Ele fica chocado e a criatura de névoa coloca a mão nele, pedindo para ele não correr. Ele fecha os olhos de medo, mas o cara da névoa o avisa para ter cuidado, pois há armadilhas em todos os lugares, e procede a verificar os espigões de metal. Ele desativa as armadilhas e se volta para o dragão, oferecendo uma maçã. O dragão fica sobrecarregado de emoções e aceita a maçã com gratidão. Antes que ele percebesse, ele está tendo um banquete de comidas veganas e comendo à vontade. Ele pede desculpas ao cara da névoa por pensar que ele era uma pessoa má. De repente, o cara da névoa olha para cima e o alerta sobre a presença de alguém acima. Mas o dragão diz que deve ser Riaiko. No entanto, o cara da névoa diz que não é humano e que alguém perigoso está acima. O dragão simplesmente não se importa e continua comendo como um porco ganancioso, dizendo que devem ser alguns bandidos. O cara da névoa murmura sobre perder alguns tesouros e ninguém o visitar depois disso. O dragão pergunta se ele não pode ir a outro lugar e cara da névoa diz que não pode. Ele então aponta para uma arte rupestre e o dragão percebe que o cara da névoa é na verdade o deus da caça. Ele lê a inscrição de como o deus da caça veio à Terra e ensinou a humanidade a se sustentar. Mas quando as pessoas finalmente se tornaram mestres da caça, elas se esqueceram de seu deus. Ele diz ao dragão que ele só pode sair desta caverna quando ensinar outros a caçar. Ele começa a chorar, dizendo que quer ir, mas ninguém precisa dele. O dragão sente pena do deus e pergunta timidamente se ele pode ensiná-lo a caçar, para que ele possa sair daquele lugar. O deus o abraça imediatamente, dizendo que estava esperando o dragão dizer isso. E agora ele se pergunta se foi enganado pelo deus. Eles finalmente saem, e o deus começa a rir como um maníaco, dizendo que eles devem começar a aprender imediatamente. O dragão se pergunta se cometeu um erro por sentir pena do deus e pede para ele adiar o treinamento. No entanto, o deus fica sério e diz que a caça é um assunto sério e que ele o ensinará em 3 horas. O dragão diz a ele que é um vegano inútil e que muitas pessoas tentaram ensinar várias coisas, mas só falharam. O deus diz que não é culpa dele, mas de seus mestres anteriores. Ele então invoca um chicote, determinado a ensinar o dragão um pouco de caça.
Ele diz que a primeira lição é treinamento físico, e o dragão já está começando a ter um mau pressentimento sobre isso. O deus ordena que ele se deite e faça 200 abdominais. O dragão cai de costas no chão e simplesmente rola e se senta, repetindo o mesmo. O dragão deu um novo significado aos abdominais e o deus está furioso com ele. O deus fica chocado que ele não consegue se deitar direito, e o dragão reclama que é por causa de seu corpo. O deus fica chocado que seu método de ensino não é eficaz com o dragão e começa a divagar. Ele então decide que irão para a segunda lição, treinamento de equilíbrio, dizendo que é importante para o sucesso de um caçador. Ele ordena que o dragão atravesse uma ponte estreita feita de uma única rocha, e quando o dragão pisa nela, ela começa a rachar lentamente, deixando o dragão preocupado. O deus fica rigoroso e pede que ele continue, não importa o que, e quando ele tenta atravessar a ponte com medo do chicote do deus, ele quebra o tronco e cai embaixo, machucando as costas. O deus vem até ele e se pergunta como isso é possível, pois esta ponte nunca caiu antes. O dragão diz a ele que é porque ele é mais pesado que os humanos, e o deus conserta a ponte com sua magia, dizendo que tentarão mais uma vez até terem sucesso. O dragão tenta isso um número N de vezes, e cada vez ele quebra a ponte e cai embaixo, gritando por ajuda de Rico. Enquanto isso, Rico está no fundo de uma floresta e pensa ter ouvido o rugido do dragão. Ela conclui que a grande aura do dragão simplesmente viajou até aqui e sobe em uma carruagem com cativos, e os bandidos a puxando. Nesse meio tempo, o deus está ensinando arco e flecha ao dragão, e ele falha nisso também. Em seguida, eles tentam puxar e mais uma vez o dragão falha miseravelmente. Eles tentam fazer armadilhas, treinamento de combate, e ele falha em tudo isso como esperado, fazendo o deus gritar de frustração. Ele diz ao dragão que vai usar seu trunfo. Ele então revela que é para o dragão desviar de obstáculos. O deus montou as cordas mais altas considerando o tamanho do dragão e anexou explosivos que seriam ativados ao contato. O dragão passa por baixo do obstáculo, sem outra opção quando seu coração começa a bater rápido. O efeito da poção de rejuvenescimento passou, e ele lentamente começa a crescer para seu tamanho real, fazendo contato com os obstáculos e ativando os explosivos. Já é quase noite, e o deus cai de joelhos, chocado por ter falhado em ensinar o dragão a caçar. Ele não acredita nisso, pois seus ensinamentos nunca falharam antes. O dragão diz a ele que seus métodos de ensino não são adequados para mim e, além disso, ele é simplesmente inútil. O deus ainda não desiste e diz a ele que não existem maus aprendizes, apenas maus mestres. Ele começa a se culpar por não conseguir ensinar o dragão, e como isso nunca aconteceu antes. O deus então vai até o dragão e cobre suas mãos com névoa negra. O dragão tenta se livrar dela, mas o deus diz a ele para tentar reunir força agora. Algo acontece quando o dragão levanta suas garras e a névoa negra desaparece. O deus se vira e diz a ele que ele aprendeu agora. O dragão não tem ideia do que aprendeu, mas o deus diz a ele que ele se tornou mais forte do que antes e que não há aluno que ele tenha falhado em ensinar. O deus então desaparece no ar, avisando-o para não mencionar este evento com mais ninguém. O dragão desaba no chão, cansado, imaginando o que Riaiko está fazendo agora. Ele adormece encostado em uma árvore e na manhã seguinte ela está lá para cumprimentá-lo. Ele fica tão feliz que ela voltou e começa a chorar. Ele diz a ela que não a deixará ir embora novamente. E ela pergunta se algo aconteceu quando ela não estava lá. Ele diz a ela que não é nada. Ela diz a ele que tem algo a relatar. Há uma cidade próxima, e ela é protegida apenas por um fosso. Ela então diz a ele que ele deve controlar essa cidade antes que ela caia nas mãos do Rei Demônio. Ele tenta recusar, mas ela sobe em suas costas e declara que eles partem para a cidade imediatamente. Eles viajam pela floresta e finalmente chegam perto da cidade. O dragão olha feliz, imaginando quantas plantas saborosas ele pode comer, quando o Rico lança seu olhar sinistro, pedindo-lhe para assumir a cidade imediatamente. Ele diz a ela que eles não vão lutar, e ela aceita imediatamente, dizendo que um grande dragão como ele não deveria fazer tarefas tão servis. Eles entram na cidade casualmente e o dragão se pergunta por que a cidade não está protegida. No entanto, ela liga seus olhos mágicos e observa que há de fato uma barreira protetora ao redor da cidade. Ela então diz a ele que há alguém na cidade, uma santa da água, que ergueu essa barreira. Nesse exato momento, o dragão ouve uma voz em sua cabeça pedindo para ele sair da cidade. E ele se pergunta se é a santa de quem ela estava falando. Ele fala em sua mente que só quer descansar nesta cidade com Riaiko, mas a voz diz que ela não acredita nele. Ela pensa que ele está fingindo ser fraco, e ele implora a ela que não é verdade. Ela o ameaça ir embora, mas então começa a gritar como se alguém tivesse vindo ameaçá-la em vez disso. De repente, o dragão pode ver a magia da barreira da cidade, e observa Rico mergulhando as mãos na água. Ela tira a mão do rio e diz a ele que eles podem ir em frente. Como ela removeu a barreira, ele pergunta o que ela fez com a santa da água, e ela dá um sorriso inocente, dizendo que assustou a santa misturando um pouco de sua magia na água. Ela conta a ele exatamente como ela assustou a santa e a fez fugir para salvar a vida. Ela ri malvadamente dizendo que sabia que o dragão iria atrás de quem criou a barreira em vez de destruí-la, então ela fez o mesmo. Depois disso, eles vão felizmente para a praça da cidade, e o dragão pensa consigo mesmo que deveria se desculpar com a santa mais tarde. Enquanto eles passam, as pessoas os olham estranhamente, e ela pergunta se ela deveria acabar com eles. Ele fica aterrorizado com isso e diz a ela para não arrumar briga. Ele então diz que precisa se disfarçar e pede a ela para fingir com ele. Ele então começa a pular como um macaco e ela anuncia que eles são do circo. Ela não quer fazer essa bobagem, mas o dragão a convence a fazer, dizendo que o disfarce é uma parte importante do treinamento, quando na realidade ele queria mostrar às pessoas aqui que ele é inofensivo. Os aldeões acreditam em seu ato e começam a discutir festivais e shows.
O dragão continua sua dança de macaco enquanto as pessoas falam sobre eles serem inofensivos, pois a santa os deixou entrar na cidade. Quando todos saem para fazer seu trabalho, um sujeito forte vem até eles e se oferece para mostrar a cidade. Ele lhes mostra uma estátua de uma divindade e fala sobre a história da cidade. Há muito tempo esta cidade era como um deserto, mas foi então que a Santa da Água veio a este lugar e os abençoou com água, tornando a terra fértil. Então, todo ano eles realizam um festival para celebrar sua chegada. Ryuko diz a ele que sua grande santa fugiu assustada dela, mas o dragão cobre a boca dela e diz a ela que ela estava apenas brincando e pergunta se há algum hotel por perto. O sujeito concorda em levá-los, quando ele percebe que o dragão falou. No entanto, ele simplesmente convence o sujeito de que imitar como humano fazia parte do truque do circo. O idiota acredita nele e os leva para um hotel. Lá dentro, ele diz a Riko que vai dar uma volta e pede a ela para descansar enquanto isso. Ele então sai para encontrar a santa e pedir desculpas. Ele anda perguntando às pessoas pela santa, mas até agora ninguém sabe para onde ela foi. Ela está realmente escondida em uma xícara de água em alguma taverna. Ela tem certeza de que se o dragão a encontrar, ele a matará e planeja ficar escondida até que ele saia da cidade. No entanto, ela leva o choque de sua vida quando o dragão chega à taverna dizendo que a encontrou. Mas ele quis dizer que finalmente encontrou um lugar para beber água, pois estava com muita sede de tanto beber. Ele encontra o recipiente contendo a santa, sem saber que ela está escondida nele e estava prestes a pegá-lo. Ela pensa que ele usou seus incríveis poderes para encontrá-la e agora vai matá-la. Então ela move lentamente a xícara e a faz cair da mesa, e ele grita em choque que ela caiu sem que ele a tocasse. Ela foge de lá e se esconde em outro lugar, pensando que o dragão está vindo para acabar com sua vida. Algum tempo depois, o dragão chega ao local onde ela está escondida em uma banheira de água, mas ele realmente veio aqui porque estava com sede. No entanto, ela mais uma vez pensa que ele veio por ela e desaparece quando ele alcança dentro da banheira. Isso continua por algum tempo. Ele está alcançando lugares com água porque estava com sede, e ela fugindo toda vez porque pensa que ele está atrás dela. Já é noite e o dragão ainda não bebeu uma gota de água e vai para o rio, sem se importar se a santa tentar atacá-lo. Nesse exato momento, um grupo de crianças chega e fica animado ao vê-lo. Eles ouviram falar do dragão falante e vieram vê-lo falar. Ele se vira para eles e observa que eles têm a idade de Hyaiko. Nesse exato momento, seu estômago ronca e uma garotinha pergunta se ele está com fome. Ela lhe dá uma maçã e ele começa a chorar com seu doce gesto, abrindo a boca para comê-la. A Santa da Água observa isso do rio e confunde que ele está prestes a comer as crianças. Ela finalmente aparece diante dele e se interpõe, dizendo que não vai fugir desta vez e que ele não deve machucar as crianças. Uma das crianças puxa a manga dela e diz que o dragão é inocente, e ela diz que é verdade. Ele explica que é um pobre dragão vegano e pergunta se ele pode comer agora. A santa pensa que ele está se referindo à garota e continua a bloquear seu caminho. Ela então pede às crianças para irem embora, e elas acenam para ele se despedindo antes de partirem. Ele as observa tristemente, chateado por não ter conseguido comer nenhuma maçã. A Santa da Água diz a ele que ele não poderá chantagear, e ele fica confuso quando fez isso. Ele diz a ela que não tem intenção de machucar ninguém e só quer voltar para o hotel. Ela suspira de alívio e pede a ele para segui-la. No caminho ele diz a ela que não tem nenhuma intenção de machucá-la. Quando ele a chama de santa, ela tenta negar, dizendo que é apenas uma garota normal, e quando eles chegam ao hotel já é noite, e ele agradece a ela por sua ajuda. Mas ela diz a ele para não machucar ninguém, senão ela reclamará com a Santa da Água. Como se ela não fosse uma, ele diz a ela que ela consertaria a barreira imediatamente, e ela foge para fazer exatamente isso, esquecendo seu disfarce. Ao sair, ela compara que suas habilidades de atuação são tão ruins quanto as de Ryuko. De repente, seu estômago ronca mais uma vez e ele volta para o hotel para comer algo. Mas quando ele vai para o seu quarto, ele encontra Ryuko e o chão com magia ao redor dela. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela diz que ficou aqui obedientemente, assim como ele havia pedido. No entanto, ela diz que ainda não atingiu o nível de obediência, e ele se pergunta do que diabos ela está falando. Ele menciona que há crianças da idade dela nessa cidade, e que ela deveria brincar com elas. Ela imediatamente fica chateada, pensando que o dragão a está punindo por não ter aperfeiçoado o nível de obediência. Ela então fala sobre a Santa da Água e a chama de demônio que pode manipular água e lama. Ela pergunta por que as pessoas a adoram como uma deusa, e o dragão diz a ela que é semelhante a como ela o adora como um grande dragão maligno. Ele então se deita no chão, dizendo que eles deveriam dormir agora. Eles apagam as luzes e vão dormir, e Ryuko, em vez de dormir na cama, desce e se deita sobre ele. Ele pede a ela para ir para a cama, mas ela diz que não vai porque a cama é mais alta, e ela não quer estar acima de seu mestre. No dia seguinte, o dragão acorda com uma garçonete batendo na porta para o café da manhã. Ele solta um bocejo enorme, e Ryuko também se levanta. De repente, a porta do quarto dele se abre, e a santa entra vestida de empregada. Ryuko se levanta rapidamente e a prende no chão, ameaçando-a por perturbar o sono do dragão. Ele diz a ela para não machucá-la e ela concorda relutantemente. Ryuko pergunta o que ela está tramando, e ela diz que simplesmente queria trazer o café da manhã. Ela então tenta fazê-lo sair da cidade dizendo que o tempo está perfeito para viajar. Ela nega, dizendo que estava apenas brincando e que é uma serva de hotel normal.
O dragão não acredita em suas patéticas habilidades de atuação e se pergunta se a santa não percebeu quanta água derramou dela quando Rico a atacou e como ela encolheu de tamanho, ambas coisas impossíveis para um humano. Ela os insta a comerem rapidamente o café da manhã e deixarem a cidade logo. Ela mostra o que comprou para o café da manhã, vegetais podres e sobras do lixo. Rico fica com raiva com isso e a empurra para o chão, derrubando alguns dos pratos. A santa foge assustada, e o dragão fica chateado por tê-la perdido tão cedo, quando ele não conseguiu se desculpar com ela. Rico diz a ele o quão ofendida ela ficou quando a santa o insultou, e ele diz a ela que todos devem agir de acordo com sua natureza e poder. Ele diz a ela que, como sua discípula, ela só deve usar seu poder quando necessário e não para lutas inúteis. Ele então aponta para os vegetais podres e diz a ela que nunca se deve descontar a raiva nem desperdiçá-la. Ele diz a ela que, até que ela entenda e aprenda isso, ela só deve usar magia quando absolutamente necessário. Ela olha para baixo envergonhada, e ele se pergunta se foi muito duro com ela. Ela pede desculpas a ele e se chama de indigna de ser sua discípula. Ele a conforta e diz que é grato por tê-la como discípula. Ele então a encoraja que ela aprenderá mais à medida que envelhece. Ele então a lembra as crianças e diz para ela brincar com elas, dizendo que é importante para ela aprender os costumes humanos. Ela concorda rapidamente e leva isso como uma missão, enquanto ele tenta dizer a ela para não ser tão séria o tempo todo. Ela então sai acenando a Deus e o dragão pede a ela para se divertir antes de ir para sua missão secreta de encontrar a Santa da Água. Ele acidentalmente pisa em uma poça d'água e luzes douradas saem dela quando ele tira as pernas. A água então o agarra, puxando-o para outra dimensão. Raiko sente que a aura do dragão desapareceu e estava prestes a voltar para ver o dragão quando vê as crianças e decide cumprir sua missão primeiro. As crianças vêm até ela chamando-a de treinadora de animais fofa e perguntam onde está seu dragão fofo. Isso a irrita, e elas continuam perguntando sobre o dragão, fazendo um jogo de quem encontra o dragão primeiro. Elas perguntam a ela se ela quer brincar com elas, e ela está perdida em pensamentos, imaginando se existe algum dragão além do dela que seja fraco e brinque com crianças. Ela se torna determinada e decide vencer este jogo infantil. Enquanto isso, o dragão está se afogando no rio por causa da Santa da Água puxando para baixo. Ele diz a ela que ela vai proteger a cidade se afogando nele, mesmo que isso signifique sacrificar sua vida. Na praça da cidade, Raiko está brincando com as crianças quando de repente um dragão cinza maciço aparece assustando todos ao redor. Ele diz às pessoas para se prepararem para o fim, dizendo que é sua punição por não se juntarem ao exército demoníaco. Rico nota este dragão e pensa que este é o dragão fofo, o animal de estimação, sobre o qual as crianças estavam falando, e o chama para brincar com ela. O dragão diz a ela para ir embora, mas ela o pega pela cauda e chama para brincar mais uma vez. Fica se perguntando o que há de errado com ela, e vendo isso, o povo começa a se perguntar se é um dragão de estimação. Isso irrita o dragão, que declara a todos que é uma criatura nobre. O dragão então se volta para ela e diz que aceitará seu desafio. Ele começa a ativar sua magia, anunciando que ensinará uma lição a esses humanos por zombar dele. Seu corpo inteiro brilha com sua magia, mas de repente ele é erguido ao céu por Rico. Ele fica envergonhado e pede para ser colocado no chão, mas ela simplesmente pergunta se ele quer brincar de bola com ela. Ela o joga no chão e diz que é uma bola sem ki. Ele se levanta no ar, furioso com ela, e abre a boca, reunindo ondas de choque para destruir toda aquela cidade. Todos começam a fugir apavorados, pois ele está prestes a desferir seu ataque. Rico aparece diante dele e pergunta se ele gosta de brincar no ar. Ela então agarra seu rabo, o gira e o joga no chão. O dragão acha que algo está errado com ela, pois ela continua dizendo que ele não quica. Ela o agarra pelo rabo mais uma vez, e ele começa a chorar por socorro. Ela se diverte jogando de um lado para o outro como um vôlei. Enquanto isso, a Santa da Água ainda está tentando afogar nosso dragão herbívoro, quando ela sente as ondas de choque vindas de Rico jogando o dragão cinza. Ela se esforça tanto para controlar a respiração para manter o dragão em sua bolha e afogá-lo, mas ela não consegue prender a respiração e solta por causa das ondas de choque. Ambos caem do alto do céu, e o dragão tenta se agarrar a algo quando uma substância negra sai de suas garras e se transforma em uma enorme bola quicante. O dragão pousa em segurança nela, e ela se transformou em forma de pato. A magia parecia ter vindo de sua própria garra, e enquanto ele se perguntava sobre isso, a Santa da Água vem com uma grande onda, acusando-o de esconder uma onda de natação. O dragão não entende o que ela está dizendo e tenta nadar para longe em seu pato preto. A substância negra de repente se transforma em um balão e o levanta para longe da água. Ela o repreende por lutar de forma desleal e pede que ele desça. E ele de repente percebe que deveria haver um demônio aquático no exército do Rei Demônio e percebe que é ela. Quando ele pergunta isso a ela, ela fica emocional e diz que fez de tudo para proteger esta cidade. E ainda assim, ele não a deixa ir simplesmente porque ela é um demônio. O dragão se pergunta por que ela está tagarelando tanto, e ela lhe diz que vai prendê-lo aqui, mesmo que não consiga derrotá-lo. Ela usa sua magia criando redemoinhos para prender o dragão em um lugar, formando uma órbita ao redor dele para que ele não possa escapar. A água começa a sufocá-lo, e ele deseja que sua garra mude de forma agora e o salve. No entanto, sua garra se transforma em um alto-falante, e ele ouve a voz Deus Caçador dizendo que ele não pode depender dele para ajuda sempre. Ele implora ao seu mestre por ajuda, mas ele lhe diz para se acalmar e que já ajudou 2 vezes. Ele lhe diz que deu essa nebulosa negra para que ele pudesse se proteger com ela. Mesmo assim, ele falhou, fazendo-o intervir. Ele diz ao dragão que só pode ajudar pupilos 2 vezes, e isso já acabou. Ele estava prestes a oferecer um conselho, mas ela o ataca, e ele não consegue ouvir direito.
Nesse momento ele começa a crescer, e ele se lembra que comeu a coisa feia que Leia deu mais cedo e seu efeito deve ter passado agora. A prisão de água começa a quebrar, e ambos são arremessados para fora da água pelo impacto. Depois de se levantar, ela começa a chorar dizendo que um demônio como ela é incapaz de proteger esta cidade. Ela então implora para que ele poupe a cidade, mesmo que isso signifique seu retorno ao exército do Rei Demônio. Ele lhe diz que ser um demônio não tem nada a ver com seu desejo de proteger a cidade e ajudar seu povo. Ele então pede que ela acredite que ele é um dragão vegano. Ela enxuga as lágrimas e aceita o acordo dele. Ela então sai para consertar a bagunça que criou e de repente para. Ele nota um inseto em sua cabeça e o dragão o reconhece como um demônio de baixo nível. Ele estava prestes a afastá-lo quando percebe que a barreira da cidade teria mantido demônios de baixo nível afastados. De repente, uma aura negra começa a emanar dela, e quando o dragão tenta verificar se ela está bem, ela cobre os ouvidos. Ela vê uma coisa parecida com um crânio flutuando ao lado dela, e sussurra em seus ouvidos se ela quer continuar se escondendo e pede que ela mostre sua verdadeira identidade. Ela começa a ter pesadelos de seu passado e é possuída por aquela coisa. Ela se torna má e manipula o solo e a água, tornando-os lamacentos e cobrindo toda a praça da cidade. Ela se levanta na ponta dos pés e declara que vai lançar a humanidade no desespero afogando-os neste pântano. O dragão tenta andar em direção a ela perguntando se tudo está bem, pois ela estava bem momentos atrás. Ele implora para que ela pare com isso, mas cai em suas águas lamacentas. Ela lhe diz que vai trazer a ruína sobre a humanidade destruindo esta cidade, e o dragão se pergunta o que aconteceu para causar essa mudança repentina nela. Ela envia a onda de água lamacenta para afogar as pessoas em pé próximas, mas em vez de ficarem com medo, elas começam a torcer e dançar. Elas começam a admirar a lama por ser uma alma fértil e pensam que ela está realmente ajudando-as. Ela e o dragão olham para as pessoas como se tivessem enlouquecido. Elas começam a brincar como se fosse neve, dançando, lutando com lama, etc. Vendo a atitude despreocupada dela, só enfurece ainda mais, e ela reúne mais água em uma bola gigantesca e está prestes a jogá-la para acabar com todas elas. Mas Rieiko sente a situação e vem para o resgate, vindo bem no meio, chutando-a e quebrando-a. A lama espirra por toda a parte, e as pessoas começam a se divertir dançando sob a chuva de lama. Ela se ajoelha e oferece seus serviços. O dragão sacode a lama do rosto e pergunta se ela percebeu o que fez. Ela não parece ter ideia de que salvou a todos naquele momento. Ela relata ao dragão que, como ele ordenou, ela brincou com as crianças de procure o dragão, usando um dragão cinza de estimação, e veio aqui assim que ouviu ele chamar seu nome. Ele diz que ela fez um bom trabalho e começa a procurar a Santa, que está sentada em sua poça de lama e chorando. O dragão pede à Santa que lhes diga o que a está incomodando. Ela enxuga as lágrimas e lhes diz que há alguns séculos, quando se juntou ao exército do Rei Demônio, todos os dragões e demônios do exército zombavam dela, chamando-a de fraca. Ela deixou o exército e viu um grupo de pessoas atravessando a ilha deserta com sede, procurando água. No início ela pensou que se acabasse com essas pessoas, os outros demônios a aceitariam e ela iria antes das pessoas. Ela perguntou como ousavam invadir sua terra e convocou uma enorme onda de água para afogá-los. Mas em vez de ficarem aterrorizados, eles começaram a celebrar por encontrar água. Então ela decidiu que os afogaria com lama em seguida. Mas os aldeões ficaram animados novamente por terem solo fértil para cultivar. Eles se ajoelharam diante dela e agradeceram por dar esperança. Eles a chamaram de santa e perguntaram se poderiam viver em suas terras. A partir de então, as pessoas começaram a viver aqui e fizeram esta cidade, erguendo uma estátua em sua homenagem. Ela começa a chorar que é um demônio, mas nem mesmo esse trabalho ela fez bem. O dragão se compadece dela, entendendo como ela deve ter se sentido dividida entre suas duas identidades. Ele observa que sua natureza básica não é má e, portanto, se tornará amigável novamente. Nesse momento, uma garotinha vem por trás e aponta um dedo para ele, perguntando por que ele cresceu tanto desde a última vez que se viram. Ela então vê a Santa chorando e vai até ela. Ela lhe diz para não ficar triste, pois ela trouxe solo fértil para as pessoas mais uma vez. Ouvir isso deixa a Santa extremamente feliz e ela vê a garotinha saindo para brincar com outras crianças. Ela então começa a chorar novamente, pensando que as pessoas estão zombando dela e provavelmente sendo sarcásticas. Rieiko vai até ela e exige que, como ela percebeu isso, ela deve entregar a cidade ao dragão agora. Ele suspira e pede à Santa que ignore o que ela acabou de dizer. Ele lhe dá o conselho de que não importa quem ela foi, e o que importa é quem ela quer ser. Ela então gentilmente dá um tapinha em sua cabeça e pergunta se ela quer salvar a cidade ou destruí-la, se tivesse a opção. Rieiko fica com ciúmes porque ele está prestando atenção nela, e ela lhe diz que preferiria muito mais salvar a cidade. O demônio do crânio possuído dentro dela a chama de inútil e se pergunta se deveria possuir o dragão em vez disso. De repente, o dragão sente algo entrando em seu corpo e começa a ouvir barulhos em sua cabeça. A voz lhe diz para parar de fingir e deixar a escuridão dentro dele sair. Ele se vira e vê uma criança brincando, imitando um vilão, e pensa que a voz pertencia a uma das crianças. As crianças começam a brincar e Rieiko as observa com arrogância. O dragão pensa que deve estar ouvindo vozes por causa de sua velhice e estresse. Rieiko lhe diz que ela finalmente entendeu por que ele queria que ela brincasse com as crianças, dizendo que ele queria que ela aprendesse sozinha sobre os humanos desta cidade e chama esta cidade de inadequada para o dragão. Ele fica feliz que, por enquanto, ela não o pressionará para conquistar esta cidade. Ela lhes diz que eles devem deixar a cidade em breve, e pela primeira vez ele sentiu vontade de ficar. Mas eles já tinham causado muitos problemas, e ele sentiu que a Santa não precisava mais de seus conselhos. Ele diz a Rieiko que eles vão sair sorrateiramente dessa cidade imediatamente, e eles começam a marchar para sair da cidade. Ao saírem, a Santa se aproxima deles e exige que eles fiquem na cidade até o festival acabar. Ela diz que as crianças ficarão animadas se ficarem. Ela implora para que fiquem, pois não queria que o povo dessa cidade ficasse triste.
Raiko estava prestes a recusar rudemente, mas ele cobre a boca dela rapidamente e diz que eles vão ficar. Ouvindo isso, a Santa fica animada, acena pra eles e vai embora. Enquanto isso, o demônio do crânio está se movendo dentro do corpo do dragão, procurando sua escuridão interior. Ele fica surpreso por ter encontrado algo até agora, mas está confiante de que encontrará algo em breve, já que eles não estão saindo da cidade. Em outro lugar da cidade, o dragão cinza está tendo uma crise de identidade, querendo ser um dragão feroz, mas preferiria ser um dragão de estimação se isso significar que Riaiko não o machucará gravemente em nome de brincar. Enquanto isso, Lia está fazendo um enorme rochedo para o dragão loiro em nome de treinamento. Enquanto ela está em cima dele, ela de repente lhe diz para parar quando vê pessoas observando o quadro de avisos da cidade. Ela lhe diz para parar e segui-la enquanto ela vai dar uma olhada. Ela vê um relatório de um dragão na cidade vizinha, e o loirinho começa a gritar que é o dragão maligno que ele lhe contou. Ela olha para o desenho do dragão com atenção e pensa que é um dragão diferente. Ela sai dizendo ao loirinho para ser mais observador. Ele fica na defensiva e tenta argumentar com ela, mas ela lhe diz para ficar quieto e ser razoável, dizendo que ele deve se concentrar em seu treinamento primeiro. Ela o ordena puxar o rochedo pela cidade, senão sem comida para ele naquela noite. Enquanto isso, no festival, todos estão se divertindo enquanto Raikou e o dragão se movem como zumbis. Sua barriga ronca alto quando ela vê comida tão saborosa e o dragão pergunta se ela quer comer ou comprar o que quiser. Ela sai imediatamente e a barriga dele também começa a roncar. Ele se pergunta se seria estranho se ele ficasse na fila com os humanos para conseguir comida. Nesse momento, ele vê um galpão para ovelhas e que elas estão comendo feno feliz. Ele vai animadamente lá para comer a grama, mas as ovelhas já comeram tudo e ele chora em derrota. Nesse momento, uma criança de antes vem com um monte de grama e pergunta se ele se trancou aqui acidentalmente. Ele olha para a grama animadamente e a criança a entrega a ele. Ele come feliz a grama e agradece que as crianças aqui são incríveis. Assim que ele estava comendo em paz, Raikou chega e ele para de comer. Ela vê a criança dando tapinhas no dragão e ele fica aterrorizado com sua imagem sendo destruída. Então ele finge ser uma ovelha e faz um barulho de bagunça. Ela acredita que confundiu uma ovelha com um dragão e vai embora. Depois que ela sai, ele se pergunta se ela está dizendo tais coisas apenas para se convencer. Seu raciocínio, no entanto, é interrompido quando as ovelhas começam a se jogar no dragão. Elas roubam a grama restante dele e a comem. O dragão deseja que a grama fosse toda dele. O demônio do crânio dentro dele fica animado com seus desejos, pois agora pode usá-los para manipulá-lo. Uma aura escura começa a aparecer ao redor dele, e o crânio pede que ele experimente a escuridão dentro dele. Ele lhe diz para liberar seu desejo mais sombrio e lembrar o ato mais sombrio que ele cometeu até agora. O dragão pensa no que fez há vários milhares de anos, quando encontrou uma árvore frutífera que parecia muito deliciosa. O crânio pensa que ele fez algo verdadeiramente maligno, mas tudo o que ele fez foi pegar todas as frutas para si. O crânio encara em choque, pois agora ele vai lutar com as ovelhas para recuperar seu controle. O crânio não consegue acreditar que, mesmo depois de trazer seu lado sombrio, ele está perdendo terrivelmente para um bando de ovelhas. O dragão desaba no chão, cansado depois de perder, e a garotinha pede desculpas por não lhe dar grama suficiente. Ela então tem uma ideia de que eles devem convidar o dragão cinza também e fazer uma festa de grama. Ele fica aterrorizado por haver outro dragão e teme por sua vida. No dia seguinte, a criancinha leva o dragão para ver o dragão cinza com quem Rico se divertiu, e desde então o dragão cinza tem murmurado coisas estranhas. Na verdade, ele está dividido entre ser mau, fiel à sua natureza, ou agir como um dragão de estimação, para que Riaiko não ature as bobagens dele em nome da brincadeira. O dragão diz a pequena que o dragão cinza é na verdade parte de sua trupe de circo e então pede que ela saia, dizendo que quer discutir algo com ele. Ao sair, o dragão acena para ela, pedindo que vá para casa em segurança. Depois disso, ele vai até o dragão cinza e pergunta sobre o encontro com Rico. Ele diz que se ela se comportar mal, ele a repreenderá. No entanto, quando ela começa a se aproximar dele, ele entra em pânico. O dragão cinza exige saber se ele a conhece e então o abraça, perguntando se ele quer brincar. O dragão o abraça de volta e concorda em brincar com ele. No entanto, enquanto faz isso, ele acidentalmente transfere o demônio do crânio de volta para o dragão cinza, e assim que ele entra no corpo, vê que a alma do dragão cinza foi domada. Ele o repreende por deixar sua mente ser manipulada por um humano. Em seguida, começa a trazer à tona a escuridão dentro do dragão cinza mais uma vez, e ele acorda com um sobressalto, seus olhos voltando a ficar vermelhos. Uma aura negra envolve seu corpo novamente e ele se ergue alto, declarando-se o governante do céu. O dragão percebe a mudança. Ao vê-lo se preparando para um grande ataque, ele reúne ondas de choque em sua boca para explodir o dragão. Ele grita por ajuda de Riaiko, e em segundos ela aparece, chutando o dragão cinza para o chão. Ela se desculpa com o dragão por chegar apenas 3 segundos atrasada, e o dragão cinza se levanta preparado para atacar novamente. E o demônio do crânio lá dentro percebe que Riaiko é a mais forte ali em toda essa cidade, e que seu poder não veio do dragão, mas era dela mesma. O demônio do crânio planeja possuí-la, provocando-a a atacar o dragão cinza o tempo suficiente para fazer contato e tomar seu corpo. Ele se prepara para atacar Rico com toda a força e soca o chão onde ela está, mas ela salta para longe com facilidade. O dragão cinza tenta atacá-la repetidamente, mas ela desvia de todos. Ela então o pega pela cauda e o gira, jogando no chão. Mas esse contato foi tempo suficiente para o demônio do crânio entrar em seu corpo. O dragão vai verificar como ela está, sem perceber que ela agora está possuída. O demônio do crânio dentro de seu corpo exige que ela mostre seu lado sombrio. No entanto, ela libera uma grande quantidade de aura azul de seu corpo, e o demônio do crânio não pode tocá-la agora. Ela então começa a sugar o demônio para sua alma, e ele se pergunta como a escuridão em seu coração é tão forte que devora tudo mais.
A escuridão de seu coração é porque ela viu seu pai Badai de forma cruel quando era muito pequena. Algo começa a acontecer com seu corpo e o dragão se aproxima dela, perguntando se ela está bem. Ela grita de dor enquanto a escuridão e a aura negra do demônio saem de seu corpo. Ela começa a se espalhar e lentamente engolir toda a área. Leia, testemunhando isso de longe, se aproxima da cidade o mais rápido que pode. O dragão se levanta do chão e pergunta o que aconteceu, dizendo que ela quase o matou. Mas ela não está lá e ele percebe o dano que ela causou. A Santa da Água aparece diante dele e pergunta o que está acontecendo. De repente, o dragão é puxado para o ar pelos poderes de Raiko, mas Lia chega a tempo e o segura. O dragão pergunta a ela o que está acontecendo com Riaiko, e ela diz a ele que ela está se tornando uma demônio completa. Ela explica que tinha tantos poderes demoníacos dentro dela, mas eles estavam selados por causa de sua boa natureza. No entanto, o demônio do crânio despertou toda a sua energia demoníaca e seus poderes estão tomando conta dela. Lia também acrescenta que Riaiko agora agirá apenas por instinto animal básico, e isso se resume a ela declarar que tirará a vida da Santa por desrespeitar o dragão. A Santa implora ao dragão e a Lia por ajuda para salvá-la de Riaiko. As pessoas começam a se reunir, perguntando o que está acontecendo. Riaiko envia uma enorme rocha em direção a eles e Leo corre para salvar essas pessoas. Ela entra no meio e corta a rocha, salvando-os. Ela ordena que eles saiam imediatamente e os homens concordam, mas ela está ocupada se encolhendo de medo. O dragão pensa que pelo menos Lia pode salvá-los. No entanto, ela sai correndo, dizendo que todos eles fazem o mesmo. O dragão a segue com as santas em seu rastro, literalmente, e pergunta a Lia por que ela está correndo. Ela diz a ele que não há como ela ir contra Riaiko, e esta é uma boa chance para o dragão se livrar dela. O dragão fica confuso porque, embora seja verdade, ele na verdade não quer deixá-la. Ele começa a fugir, pensando que Riaiko não precisará dele de qualquer maneira, mas o dragão para no meio e encara Riaiko, ele simplesmente não pode deixá-la ir. A Santa da Água implora a ele para correr, enquanto ele pode recusar e pensa em sua dedicação a ele. Ele começa a andar em direção a ela, enquanto ela lança uma enorme explosão em sua direção. O dragão pensa que por 5.000 anos ele só se protegeu, mas desta vez ele não vai fugir. A explosão o atinge e ele desaba no chão pensando em como não salvou Riiko. Depois de algum tempo, Leo crava uma espada ao lado dele no chão, pedindo para ele se levantar. Ele se levanta e começa a sentir seu corpo para verificar se está morto. Leo diz a ele que ainda não está e aponta para Riaiko ainda no ar. Shib diz a ele que o instinto de matar de Riaiko só está ficando mais forte. A Santa da Água, ouvindo isso, desaparece em uma poça d'água. O dragão pergunta se a única solução deles é fugir, mas Lia diz a ele que não é, graças a ele. Ela então o agarra pela cauda e o usa como um bastão para se defender dos ataques de Riaiko. Isso continua por um tempo, o dragão é espancado até virar polpa e desaba no chão cansado. Lia diz a ele que, embora Riaiko tenha se transformado, ela ainda o considera um grande dragão maligno. É por isso que seus ataques não têm efeito sobre ele. O dragão diz a ela para não usá-lo como escudo mesmo assim e encontrar uma maneira de acordar Riaiko. Ela diz a ele que tem um novo plano e explica que Rico ainda tem alguma humanidade em seu coração por causa dele, então cabe a ele romper a barreira e acordá-la. Ela então o gira pela cauda e o joga em Rico. Quando ela estava prestes a lançar outro ataque, o dragão passa por seu ataque e tenta alcançá-la, mas cai de volta no chão. Gaiscente o pega com uma bolha d'água e Lia diz que há uma falha no plano. O dragão a repreende por mandá-lo para a morte, mas ela o ignora e diz que, embora seus ataques não tenham efeito sobre ele, seu tamanho atual significa que ele será jogado pelo vento ao redor dela. Ela diz que eles agora devem confiar na Santa para se sacrificar para que possam salvar a cidade e a si mesmos. A Santa começa a chorar como um bebê, não querendo morrer. Rico de repente começa a gritar ainda mais e Lia observa sua transformação de dragão maligno começando a acontecer. O dragão não consegue vê-la assim e pergunta a Lia se o plano funcionará se ele voltar ao seu tamanho original. Ela diz que sim e diz que precisa de algum tempo para se preparar. Até lá, ele pede a ela para deter Riaiko. Ela invoca seu cavalo com um assobio e o dragão diz que fará o seu melhor para deter Riaiko. Ele então se vira para Santa e pede a ela para usar sua magia para tirar a poção rejuvenescedora dele, para que ele possa voltar ao seu tamanho original. Raiko vê isso e pensa que a Santa está prejudicando o dragão. Ela fica furiosa e vai atacá-la. Lia entra no meio e a para com sua espada. Raiko salta para trás e ataca novamente. Isso continua por algum tempo e o dragão restaura seu tamanho original. Ele pede a Lia para trazer Raiko para perto do dragão cinza. Ela lentamente atrai Raiko para mais perto, conversando com ela para distraí-la. Enquanto a luta continua, Raiko salta no ar criando uma enorme explosão e Lia se prepara para contra-atacar com tudo que pode. O dragão se prepara para se lançar usando as asas do dragão cinza como uma catapulta. Ele voa até ela e usa suas garras para acelerar a magia. O dragão rompe sua barreira e vai abraçá-la, pedindo para ela acordar. Riaiko de repente se lembra de seu passado. Ela e seu pai foram ostracizados e maltratados pelos aldeões por serem meio demônios. Seu pai a confortou, pedindo para ela ser forte, e um dia ela conhecerá alguém que será gentil com ela, apesar de ser meio demônio. Depois de algum tempo, Riaiko acorda e vê o dragão olhando para ela, preocupado. Ela imediatamente fica feliz ao vê-lo, e ele diz a ela que ela causou muitos danos à cidade e deve ir com ele para se desculpar com todos. Ela concorda feliz e vai com seu grande dragão maligno.